O primeiro painel do dia terá o tema central Inovações e Novas Tecnologias na área da saúde. Esse painel será composto por uma palestra principal e 2 estudos de caso. Ao final, formaremos uma mesa de debates, onde serão abordados os principais pontos das apresentações e também serão respondidas as perguntas realizadas no chat. Iniciamos com a palestra que terá o tema Inovação no acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina diagnóstica, apresentada pelo senhor José Leovigildo, sócio fundador e CEO na Ionic Health. José Leovigildo é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização em empreendedorismo pela Harvard Business School, especialização em inteligência artificial pelo MIT, especialização em tecnologias exponenciais pela Singularity University, doutorando em tecnologia aplicada à medicina diagnóstica na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sócio da NES, empresa de outsourcing em TI, sócio e fundador da Ionic Health, empresa de tecnologia aplicada à medicina diagnóstica, sócio da Iara Health, empresa de inteligência artificial em reconhecimento de voz para a área da saúde. Com a palavra, José Leovigildo. Obrigado pela presença. Vamos iniciar a apresentação. Tem um tema bem relevante hoje, que é o tema de automação e eficiência na saúde. A gente vai começar... Deixa eu primeiro me achar aqui. Se eu apertar aqui, ele já vai passar? Ainda não, né? Acho que alguém consegue... Deu? Ótimo. Bom... Acho que o primeiro grande conceito, quando a gente vai falar de tecnologia, quando a gente vai falar de saúde, no meu caso, de empreendedorismo aplicado à saúde, né, eu gosto de sempre desenhar essas 3 esferas aqui para a gente se contextualizar. Tá? Como uma pessoa de computação, como eu sou, quando eu vou olhar a saúde, você vai olhar a saúde, mas a gente não tem conhecimento de causa, né? Então você basicamente sabe fazer sistemas, sabe fazer inovação e tecnologia, mas não é a inovação e tecnologia, né, aplicada e com problemas bem identificados. Quem tem isso, como eu falo, é o médico, é o biomédico, é o engenheiro clínico. Né? Então, essas 3 bolinhas aqui, elas são fundamentais para tudo que a gente for discutir sobre inovação, sobre tecnologia, transformação digital, a palavra que você queira usar, né? Inteligência artificial, saúde, telemedicina, tudo no final tem uma combinação efetiva para que aconteça o resultado esperado. Acho que de um lado, e eu gosto de utilizar sempre a matriz da ONU, que são os 17 objetivos reais da ONU, onde você tem muito bem endereçado quais são os problemas reais do mundo hoje. Que não adianta você criar uma tecnologia ou uma empresa, ou uma startup, ou aplicar para qualquer que seja algo que é um objetivo muitas vezes pessoal, você acha que é uma ideia boa, sei lá, você está no laboratório e diz, isso aqui seria um negócio muito bacana, vou desenvolver um sistema que resolve isso, resolve aquilo. Mas a pergunta é, ele de fato resolve um problema real? Um problema real da cidade, do estado, do planeta, do país, do mundo? Ele está em linha com alto impacto? Então a base desse desenho são os problemas reais, né? Se vocês depois forem entender quais são os 17 objetivos da ONU, vocês vão ver claramente os problemas reais do planeta. Água, comida, pobreza, saúde, né? Saneamento, a paz, a justiça. Então, o primeiro ponto aqui, só para a gente contextualizar, estamos falando de saúde, de acesso à saúde, né? De erradicação da pobreza, dando acesso à saúde e bem-estar para a população. Os outros 2 eixos
né? Graças a Deus estamos em 2021, onde as tecnologias habilitadoras elas são exponencialmente maiores do que há 20 ou 30 anos atrás. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo hoje ter um computador na mão de todo mundo aqui que tem a capacidade de processamento de 10 servidores de 15, 20 anos atrás. Hoje, com um cartão de crédito, você acessa uma cloud, uma nuvem, e você consegue montar um parque com mais de 300 servidores. Né? O que era impensado há 10, 15, 20 anos atrás, onde a gente tinha que montar CPD, construir sala, comprar servidor, computador, reforma, etc, etc. Atualmente, o volume de dados que se produz no planeta, num ano, ele é superior a todo o volume de dados produzido até hoje. Então, isso nos leva a uma possibilidade de uso de ferramentas de tecnologia muito grande, quase que exponencial. Tudo bem, mas se eu vou utilizar isso para o quê? Então, assim, mas eu vou usar inteligência artificial. A questão aqui não é a ferramenta como objetivo. De novo, o objetivo ele tem que ser um problema real muito claro. Então, para fechar o circuito, você tem que ter um time e uma equipe híbrida, multidisciplinar e formada com, no nosso caso, médicos, engenheiros, biomédicos, enfermeiros. Né? Então, esse é o grande espírito que, com um time e uma cultura multidisciplinar e orientada a um problema real, com o uso de tecnologias habilitadoras, aí sim a gente consegue desenvolver, né, casos e projetos reais e aplicáveis. Esse conceito, não só para a apresentação que eu vou fazer aqui, mas para qualquer aplicação ou questão que vocês passem quando nós formos nos deparar ou debater casos de tecnologia à saúde, é fundamental. Né? É o que eu falo, a telemedicina não é uma tecnologia. Com o Skype você resolve, concorda? WhatsApp, ou seja, porque a plataforma... É muito mais do que isso. Tá? Então a tecnologia habilitadora hoje ela é disponível, não, mas muito mais importante é o time e a cultura de forma híbrida, orientada a um objetivo real, claro. Então, o contexto que hoje nos deparamos na saúde, e é o problema que a gente vai atacar como propósito da empresa, é a eficiência e o acesso na saúde. Então, se a gente for correlacionar, hoje a gente está falando aqui de quase 10% do PIB do país está correlacionado com o custo da saúde. Né? E essa série histórica ela tem uma tendência de crescimento. Não só no Brasil, o Brasil não é mal ranqueado segundo o OECD, ele está na média, mas a maioria dos países hoje do mundo passam por essa dificuldade. A gente viu esse dado muito exposto com a pandemia, países mais eficientes, menos eficientes, países que davam cobertura. Então, ou seja, saúde, custo na saúde é um tema muito relevante. A gente está falando de 10% do produto interno bruto do país. Tá? Então, quando a gente fala de acesso, quando a gente fala de custo, de eficiência, não é simplesmente eu tenho que custar mais barato. Né? Eu tenho que dar mais acesso às pessoas e com custo mais eficiente. Não adianta simplesmente você ser econômico, porque você não vai estar dando acesso às pessoas. Né? E também não adianta reduzir a qualidade. Por isso que eu gosto de utilizar a palavra acesso, eficiência e qualidade, que não é fácil. Né? Que não é fácil. A medicina diagnóstica, onde a gente vai se debruçar aqui. A medicina diagnóstica ela é uma excelente ferramenta para apoiar nesse conceito, né, de aumento de eficiência e aumento de qualidade. Porque um diagnóstico precoce, né, um screening bem feito e um monitoramento bem feito daquele paciente, ele salva vidas de forma muito objetiva e ele consegue reduzir custos e aumenta a eficiência da saúde em geral. Alguns dados mostram, a gente está falando cerca de 20% do custo de saúde está correlacionado com medicina diagnóstica, seja análise clínica, seja imagem, e foi em cima desse problema, foi em cima desse conceito que nosso time entendeu oportunidades de incremento de tecnologia com um time multidisciplinar para apoiar o país e apoiar outros países. Né? Então, uma série histórica aqui a gente está falando de um incremento relativamente importante em todas as regiões do país, na medicina diagnóstica, ou seja, incremento de ressonância, de tomografia, de raio-x, de ultrassom. As pessoas cada vez mais fazem mais exames, têm mais acesso, existem mais equipamentos, mais unidades disponíveis para que a população seja atendida com medicina diagnóstica, por consequência, existe aí um atendimento pós mais adequado e vidas salvas e doenças tratadas no seu início, que é o grande... Uma vez eu escutei um
um palestrante americano e ele falava exatamente isso. A questão do câncer, de novo, me perdoe se eu falar alguma bobagem aqui, porque eu não sou médico, mas eu só estou fazendo os lembretes importantes que me marcaram. Muito mais importante do que tratar o câncer, né, é o diagnóstico precoce que eles falam no D0. Né? Ou seja, o D0 ele é muito mais eficiente hoje com a tecnologia que a gente tem disponível no mundo. Então, o que quer dizer isso? Mais medicina diagnóstica, mais screening e mais diagnóstico de forma mais precoce, mais acessível para toda a população. Aí você consegue ali fazer a condição melhor de todos os casos. Então, o volume de equipamentos cresce, o volume de acesso cresce, mas a gente tem uma característica muito peculiar nesse país, que é diferente da Espanha, que é diferente da Itália, que é diferente de Portugal, que é diferente da Colômbia. A gente está falando de um país de tamanho continental. Então não adianta nada eu ter o número OECD de ressonâncias magnéticas no país todo concentrado nas capitais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que estiver morando longe da capital, ela não tem acesso àquele equipamento. Ela não tem acesso àquele diagnóstico. Né? Ou mesmo que exista o equipamento naquela cidade, eu não vou ter a mão de obra qualificada para operar aquele equipamento nem acessar aquele equipamento. Então, acesso a equipamentos de altíssima tecnologia, e a gente está falando aí de grandes fabricantes mundiais, né? O Brasil tem algumas poucas empresas de produção de equipamentos desse nível, mas no momento que você tem esses equipamentos, seja por dificuldade de instalação em geografias ou por falta de mão de obra, você não tem o acesso à saúde necessária para essa população. Ou seja, a pessoa vai ter que pegar um ônibus e passar um dia e meio-dia e ter uma logística dificultosa para poder ter acesso. Tanto para ressonância quanto para tomografia, a disposição ela é muito prejudicial para as pessoas longe dos grandes centros. Né? E mesmo nos grandes centros, se a gente for dar um zoom nos grandes centros, também nas regiões a distribuição ela é mais complicada. Se você for pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, e a disposição entre regiões, você tem aí uma dificuldade logística muito importante pela concentração populacional altíssima dos grandes centros. Isso leva uma dificuldade, tanto para público quanto para privado, de acesso à população desses exames. Né? Então, quais são os 4 problemas objetivos que é o nosso propósito hoje como empresa? É a produtividade, qualidade, acesso e a qualidade da mão de obra na medicina diagnóstica. Tá? Então a gente está falando aqui de um técnico, de um biomédico, de um ultrassonografista, de um médico, ter mais acesso, ter mais eficiência, tanto no SUS quanto na rede privada, para a população em geral. Do outro lado, como eu comentei, temos uma caixa de ferramentas. O que é que isso aqui tem que ser encarado de fato como uma caixa de ferramentas? Que você só usa aquilo que precisa. Né? Porque eu tenho que usar inteligência artificial. Não tem que usar inteligência artificial. Você vai usar se você realmente precisar. Tá? Isso aqui tem que ser encarado como uma caixa de ferramentas efetivamente. Muitas vezes um simples sistema vai ter um impacto de benefício muito maior do que ficar preocupado com essas palavras da moda, né? Porque todo mundo agora quer ser empresa de inteligência artificial, ou de dados, ou big data, analytics, etc. Então, a gente tem que ser muito cético quando a gente for olhar isso aqui. Mas, de fato, existe uma super oferta de tecnologia hoje disponível, tanto no país como no mundo. Né? Com a hiperconectividade, hoje a gente consegue contratar um húngaro, um polonês, um inglês, um sueco, para trabalhar para projetos no país. Né? E fazer esse intercâmbio e trazer essa tecnologia para cá. Eu acho que o maior desafio aqui é orientar essas tecnologias para problemas reais e aplicar problemas reais de forma muito prática e muito eficiente. Tá? Então aqui a gente está falando de inteligência artificial, robótica, impressão 3D, realidade aumentada. O que é realidade aumentada? É você ter, por exemplo, um óculos, né? E com esse óculos você visualizar. Nós de computação fomos treinados durante décadas para programar para telas. A tela assim, ou tela grande, tela pequena. Qual vai ser o próximo paradigma das próximas turmas de engenharia de computação? Não programar para telas, programar para o ambiente. Porque realidade aumentada e realidade estendida vai estar cada vez mais presente. Então a gente vai sair das telas, é uma questão de tempo. Né? Não sei se vocês já viram o primeiro passo que a Ray-Ban deu com o Facebook. Eles lançaram o Ray-Ban clássico com a câmera
que começa a fazer filmagem. Aquilo é o primeiro passo para incluir realidade estendida e aumentada em massa na população. Então, se você olha, a realidade estendida é mais presente, por exemplo, na área de saúde e de treinamento, onde você vai fazer cirurgia, ele vai simular onde é que está o coração, onde é que está o corpo, etc. Você já tem empresas brasileiras desenvolvendo esse padrão de tecnologia. Dados. Dados é uma infinidade e também não adianta dizer que trabalha com dados, ou seja, tem que ter um propósito muito claro. Capacidade computacional hoje, a grande e próxima mudança é a capacidade computacional quântica. A gente vai falar aqui de já existe computador quântico? Já existem alguns computadores quânticos em funcionamento que levam a capacidade de processamento para outro patamar, e se eu combino isso com 5G, leva para outro patamar. Então, imagine uma telemedicina com computação quântica, com conexão 5G e com realidade aumentada. É completamente outro patamar. Ah, mas é o próximo ano que vai acontecer isso? Não. A gente está falando aqui coisas de 5 a 10 anos. Né? Impacto de 5 a 10 anos e baby steps até lá. Mas já é algo real, é algo disponível. Mas também não... Isso aqui tem que ser utilizado com um propósito muito claro, né? Para resolver problemas reais hoje da população. E a biotecnologia. Isso aqui é uma caixa de ferramentas que, bem utilizada, você tem um altíssimo impacto. Então, o nosso propósito foi tratar de acesso, eficiência e qualidade na área da saúde e medicina diagnóstica, e daí decidimos criar a Ionic Health. É uma empresa que nasceu incubada de uma empresa de tecnologia que estava trabalhando numa empresa de saúde, fazendo a reestruturação e a transformação digital dela, e a partir desse entendimento fizemos a decisão da criação da companhia. É uma companhia hoje sediada no Parque Tecnológico São José dos Campos, essencialmente técnica. Quando eu digo técnica, com médicos, com biomédicos, com técnicos, com engenheiros, com administradores, estatísticos, multidisciplinar. Né? Ou seja, uma empresa de tecnologia não quer dizer que só tem pessoas formadas em computação, ela essencialmente vai ter o que eu chamo... Tem as novas espécies. Quais são as novas espécies? É o médico que sabe programar, é o graduado de computação que já sabe ler um ACID, já sabe ler um laudo médico, já sabe até laudar. Ou seja, você tem as espécies criadas que são as profissões do futuro. É o híbrido que vai começar a acontecer. Por quê? Porque eles estão em torno da solução do problema. Né? Então, as formações hoje que são separadas, elas vão começar a fazer um híbrido e fazer um mix. Por quê? Porque a palavra é health tech exatamente por isso. Ela tem um tech da tecnologia e tem um health da saúde. Então, esse é o híbrido da mudança. Então, esse time híbrido ele é a estrutura de tudo. Né? Ele é fundamental. Aqui alguns números que hoje já obtivemos. Né? Temos um time aí de aproximadamente 80 pessoas. Já impactamos aí mais de 100 milhões de reais em economia, em clientes. Lembrando, com a preocupação em qualidade, aumento de NPS, redução de taxa de reconvocação. Né? Temos aí mais de 1.000 médicos radiologistas na nossa base. Já rodamos aí alguns milhões de laudos e exames dentro da nossa plataforma. E o que é que fazemos? Né? A empresa tem uma tese importante de internacionalização. Léo, por que a tese de internacionalização? O mundo hoje, para as empresas de tecnologia, ele é uma grande oportunidade, mas também é uma grande concorrência. Né? Da mesma forma que estamos produzindo tecnologia aqui, um israelense pode trazer aqui a mesma tecnologia. Então, a nossa competição ela é global. Não adianta eu não ser global. Vou dar um exemplo oposto que eu sempre utilizo. Se nós tivéssemos nascidos em Tel Aviv, Israel, no outro dia eu teria que ser internacional. Por quê? Porque não tem mercado doméstico. Eu tenho que internacionalizar. E qual é a deficiência das empresas brasileiras? Em todos os setores. Existe uma demanda razoável no Brasil. Existe uma teórica barreira da língua, né, que nos dá um conforto. Então, a taxa de internacionalização ela é muito baixa, ela é muito reduzida. Então, é um desafio nosso, como pessoas que desenvolvem a tecnologia e o país, sim internacionalizar, sim levar a tecnologia nossa para o mundo. E a saúde é algo completamente compartilhável. Né? Ou seja, eu consigo desenvolver algo aqui e colaborar e adaptar e instalar em outros países e trazer essa experiência para o Brasil. Então, já iniciamos a nossa tese internacional. Né? A gente tem base em algumas cidades, lógico, muito iniciado, muito em fase inicial,
mas é uma visão importante para que a gente consiga trazer isso. Vou dar um exemplo. A ressonância magnética do fabricante X, que está instalada em Parauapebas, é a mesma ressonância que está em Sydney, que está na Polônia ou que está na Argentina. Ou seja, existe sim na saúde já esse padrão internacional. Tá? Então, a empresa que se propõe a desenvolver esse tipo de tecnologia, ela tem que ser internacional. Aqui alguns clientes relevantes já no país, a gente já atende grandes grupos e entende e parceiros de tecnologia. Aqui é um ponto muito importante, ou seja, acreditamos nessa troca público-privada, educação, tecnologia, educação empreendedor, ou seja, um dos motivos que nos trouxe aqui para o Parque Tecnológico é essa proximidade com a academia, com as instituições de ensino e com esse ambiente de discussão de tecnologia que de fato acontece. Tá? Então aqui a gente tem relação com várias instituições de ensino fundamentais para o crescimento e para o desenvolvimento do país, aplicado à saúde, tá? Ou seja, não só em tecnologia, mas na área de medicina. Então a gente vai começar a dar um zoom agora aqui dentro da medicina diagnóstica. Tá, Léo, mas do que a gente está falando? Isso aqui é um chart, ele não é muito bonito, mas ele é o que a Sociedade de Imagem Mundial usa para explicar o que é um fluxo. Vamos lembrar aqui do último ultrassom, raio-x ou ressonância ou tomografia que vocês fizeram. Né? Existe aqui um passo a passo, existe uma cadeia de valor. Desde o pedido médico, né, que em algum momento o médico teve que fazer essa solicitação, até a entrega do resultado. Então, se a gente for navegar, pedido médico, que é o agendamento, né, check-in, entrada no laboratório, seja hospital, seja clínica, qualquer etapa, aquisição da imagem, que é a execução do exame, onde você entra na sala, se prepara e etc. Tem a aquisição da imagem, você sai e continua o trabalho dentro da cadeia, onde o médico vai adquirir a imagem, vai fazer a leitura do laudo e vai estruturar aquela informação e vai disponibilizar o relatório para você, muitas vezes no mesmo dia, ou 2, 3, 4, 5 dias depois, dependendo da complexidade do exame. Né? E entrega o resultado final ao médico solicitante. Esse é o fluxo da medicina diagnóstica. Pode parecer simples, mas quando a gente escala isso dentro de um país, com geografias completamente diferentes, com especialidades completamente diferentes, nem todo médico faz toda modalidade, nem todo técnico faz toda modalidade, ou seja, nem todo equipamento faz todo tipo de exame. Então isso começa a ficar complexo e ineficiente e reduz acesso às pessoas. Então, aqui são tecnologias hoje no mundo que estão sendo desenvolvidas para aumentar esse nível de eficiência. E nós estamos em 3 pontos bem específicos da cadeia de valor. Tá? E aqui são as nossas tecnologias. Hoje trabalhamos com monitoramento, teleoperação e laudos. Léo, o que é o monitoramento? A medicina diagnóstica é uma atividade médica máquina dependente. Diferente de um médico para fazer uma consulta, um clínico geral, onde vai fazer a primeira consulta, onde você com telemedicina consegue fazer aquele primeiro atendimento, a medicina diagnóstica você tem que ter um equipamento que ele vai dar as informações e o sensoriamento, ele vai dar dados. Então, se você não tem a máquina, aquilo fica totalmente comprometido. O ultrassom quebrou, o transdutor quebrou, faltou energia, o ar-condicionado prejudicou a ressonância, faltou hélio na ressonância, ou seja, você tem ali a agenda comprometida, mesmo que você tenha os técnicos, os biomédicos. O médico radiologista não tem um computador disponível. Então, o monitoramento é uma peça que desenvolvemos para garantir a disponibilidade máxima de equipamentos, né? Para que você consiga entender o que é que está e o que é que não está funcionando e, principalmente, indicar chance de quebra de equipamentos. A teleoperação de exames é dar acesso a locais que têm risco de mão de obra, em horários e em locais mais críticos. Tá? A gente vai visualizar isso. E os laudos é aquele texto que você recebe quando recebe um exame. Aquele texto ele tem muita riqueza de detalhe. Né? E hoje o foco das empresas de saúde é extrair cada vez mais informação. O Brasil hoje ele passa por um desafio muito grande de dados. Então aqui, por exemplo, você faz um exame na clínica ABC. Você não tem em nenhum lugar aquilo centralizado. Seria o justo e o razoável todo mundo ter um local onde tem a consolidação de todos os exames
independente se é SUS, se é privado, se é na cidade tal, ou seja, você tem aquela centralização, porque é seu prontuário, né? Existem aí algumas iniciativas do governo para centralizar. A Conect SUS, de certa forma, já foi uma centralização disso, independente se você fazia público ou privado, ou seja, mas fazer isso num país de 220 milhões de pessoas não é fácil, com a quantidade de instituições também não é fácil, ou seja, mas existe esse caminho. A visão de dados é essa, é centralizado do ponto de vista do indivíduo e você passar a ter informações relevantes daquilo. Por exemplo, se você tem só um texto que se perde lá num PDF, tá? Mas eu queria saber se eu tinha um achado crítico, se eu tenho um behards, se eu tenho um t-hards, ou seja, que tipo de informação relevante está naquele texto, né? E se pode ser compartilhada ou não. Então, aqui eu vou passar alguns exemplos, ou seja, as plataformas de monitoramento, hoje a gente tem mais de 50 mil equipamentos monitorados, e eu consigo, por exemplo, saber, num mapa nacional, quantas máquinas quebradas eu tenho ou máquinas não quebradas. Por que isso? Porque se eu sei se a máquina vai quebrar, eu reagendo os pacientes. Muitas vezes aqui vocês já devem ter passado por uma situação chata de chegar e teve que ter o exame reagendado por algum tipo de problema da máquina. Isso acontece, existe manutenção, etc. Então, esse tipo de situação ela é recorrente num país como o Brasil, onde a gente tem instabilidade de tudo, né? De energia, de link, de máquina antiga, de máquina nova. E daí a gente decidiu criar os sensores e os sensoriamentos de máquina que, com um viés bem técnico, quando a gente sabe em tempo real a qualidade de todos os equipamentos que estão em uso dentro de uma instituição, seja ela grande, pequena ou média. Tá? Então, você com relacionamento, por exemplo, eu consigo saber o hélio, que é um fator importante numa ressonância, se ele tem chance de queda ou parada naquela máquina. Tá? E na teleoperação? Então, se eu monitoro, eu consigo entender meu parque. E como é que eu consigo teleoperar? Essa aqui é uma figura que ilustra muito bem o que é uma teleoperação. Imagine que essa técnica, ou acho que ela é uma técnica ou biomédica, ela está teleoperando 3 cidades diferentes ali nas telas dela. Ou seja, você pode ter ali Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E ela está sediada aqui em São José dos Campos, por exemplo. Lá na sala de exames, a gente instala um dispositivo técnico, um robô que simula a operação daquele técnico. Né? Ah, Léo, o robô está substituindo o homem? Não. Eu estou virtualizando o trabalho do técnico e permitindo que ele teleopere à distância. Por quê? Qual que seria a realidade? Na clínica A, ele teria 3 exames. O resto ele ia ficar parado ao longo do dia. Na clínica B, ele ia ter 4 exames e o resto ele ia ficar parado ao longo do dia. E na clínica C, mais um exame. Então, isso permite que ele encaixe as agendas e ele consiga, à distância, teleoperar as 3 clínicas e eu consiga atender mais pacientes. Né? Porque a mão de obra hoje não é fácil no Brasil. A gente sabe disso. Né? Exceto os grandes centros, que também é um desafio, a gente está falando aqui de um acesso de mão de obra difícil. Por exemplo, um médico, um técnico, um biomédico, ele é especialista em joelho, mas chegou um caso de coluna e ele não sabe fazer. Se eu estou à distância, eu consigo acessar uma pessoa de coluna e conseguir permitir que ele faça aquele exame e não perca o paciente. Então, a teleoperação ela dá mais acesso e traz mais eficiência nesse conceito das máquinas. Aqui é um caso para ressonância e tomografia, que são máquinas de grande tecnologia. Atualmente já temos isso em quase 300 máquinas, já fizemos mais de 1 milhão de exames teleoperados à distância, com tecnologia de software e hardware não intrusiva, ou seja, de fácil instalação. E para ultrassom, que é quais são os 2 grandes volumes na medicina diagnóstica? Raio-X e ultrassom. O ultrassom no Brasil é um pouco mais complexo, por quê? Porque a ultrassonografia ela exige que seja um médico. Em países como os Estados Unidos, pode ser um técnico, com a devida certificação. Né? Então, dado que estamos num país onde tem falta de médico, e o médico ultrassonografista exige que é médico, isso leva ainda mais à deficiência e à falta de profissionais desse tipo de exame. Então, qual é a tecnologia que nós estamos desenvolvendo para resolver essa limitação? Primeiro é o teleapoio. Por exemplo, você tem um médico residente, recém-formado, você está com ele na ponta, mas ele não tem toda a formação, nem toda a especialidade, e a gente conecta em tempo real uma central que tem um médico mais sênior, que em condições normais não conseguiria ir até a ponta, mas ele, à distância ele vai conseguir dar atendimento a várias pontas, com vários residentes em formação. Né?
Então, em tempo real, ele consegue fazer esse teleapoio, né, médico com médico, um menos experiente com mais experiente, e você consegue resolver casos e dar mais atenção ao paciente. Tá? Então, e aí você consegue monitorar a qualidade, execução, procedimento e produtividade. Isso aumenta acesso, aumenta a eficiência e aumenta a qualidade. Evita erro médico. E o próximo passo, esse aqui já é um projeto que está em pesquisa e desenvolvimento mais ousado, né? A gente, inclusive, lançou ele na Jornada Paulista de Radiologia no Congresso na semana passada, retrasada. É um braço robótico. Aqui tem uma foto. Eu não sou médico ultrassonografista, isso aqui é só uma demonstração, mas eu estou fazendo aqui um exame à distância. É como se fosse um joystick e que o paciente está naquela maca. Imagine que ele pode estar em outra cidade. Você executa o exame de ultrassom à distância, né? Permitindo que o médico esteja disponível em locais e dias e horários que você não conseguiria ter o médico. Tá? Então, lógico, com todas as ponderações de uma pesquisa e desenvolvimento, esse aqui é um dos projetos que sim possibilita, por exemplo, eu ter um braço robótico para execução de exame de ultrassom numa cidade no interior do Amazonas, onde dificilmente teria médico, mas você consegue sim fazer um ultrassom abdominal e, por exemplo, você consegue fazer o protocolo de gravidez e ter aquele atendimento à distância monitorado e, caso seja necessário, você faz o envio do médico para casos específicos. Mas o screening e o monitoramento ele passa a estar mais disponível. Então, aqui é um caso clássico de uso de robótica e automação e tecnologia aplicada a um caso real e a um problema real de acesso à medicina. Tá? Então, esse é digamos, o conceito da teleoperação que finalizamos. E a última perna, que é exatamente o diagnóstico que você recebe na mão, qual é o grande desafio aqui? É extrair dados e informações e aumentar a eficiência. Hoje o médico, só para vocês entenderem, o radiologista, quanto mais exames ele faz, mais ele recebe. Isso leva a uma chance de erro, né? Ou seja, você está ali no volume e ele está preocupado a fazer volume. Lógico, se você tem ferramentas que aumentam a produtividade do médico, mas aumentam também a qualidade e o risco, e reduz o risco de erro, você eleva o nível da medicina. Né? Esse é o grande conceito aqui. Então, desenvolvemos duas plataformas. Um de laudo estruturado. O que é um laudo estruturado? De forma muito simples, para quem não era da área de saúde, você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma ultrassonografia transvaginal, existe um script. De certa forma, ali existe uma lógica, um template, ou seja, possibilidades. Então, a gente, com um grupo da Unifesp, com mais de 25 radiologistas, a gente, ao longo de 3 anos, produziu essa biblioteca, produziu esse conteúdo e estruturou isso de médico para médico para automatizar os médicos. Ou seja, a tecnologia aí ela só facilitou essa ponte, mas foi médico escrevendo para médico. Né? Então você tem módulos de forma muito estruturada e muito simples, onde você vai clicando, colocando as medidas, e isso evita, por exemplo, que o médico passe direto e esqueça algum trecho, na produtividade ele consiga ter esse tipo de revisão. Então aqui é exatamente uma plataforma de automação e aumento de qualidade. E depois você consegue entender indicadores de gestão. E a última plataforma, essa a gente tem que se orgulhar, essa aqui é uma empresa 100% nacional. Nos tornamos sócios deles em 2019, de inteligência artificial para reconhecimento de voz, similar ao que vocês fazem no Waze. Vocês clicam, falam lá, Rua José Afonso. Ele dificilmente vai errar, porque ele sabe que aquilo é o endereço. Isso chama-se busca contextualizada. Ele não vai achar que Rua José Afonso, você está procurando o contato de José Afonso no seu celular. É Rua José Afonso porque aquilo é uma rua. Reconhecimento de voz usado na medicina é a mesma coisa. Se eu falar discopatia, é discopatia, não desculpa-tia. Né? Ou seja, isso é contexto na saúde. Então, esse é um algoritmo de reconhecimento de voz 100% nacional, desenvolvido no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje a gente tem quase 1.000 médicos radiologistas em uso, né? Com algoritmo próprio e uma base que já contempla todos os sotaques do Brasil, né? Do norte ao sul. A gente já tem essa base em uso em Portugal, BR PTPT, onde você consegue ter, por exemplo, aprendizado ao longo do trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o médico
olha a sua raio-x de joelho, ou sua tomografia de crânio, ele está com o microfone falando o resultado e o software escreve aquele resultado, sem erro médico. Lógico, a gente tem uma taxa aí de 98 a 99 e o médico sempre revisa, nunca eliminando o médico, tá? Nunca eliminando o médico. Mas isso é uma ferramenta de automação para o próprio médico e de conforto e qualidade para o próprio médico. Onde você vai utilizar o voz, faz o reconhecimento, ele vai fazer os ajustes e segue. Então isso aumenta a produtividade e aumenta a qualidade médica, tecnologia 100% nacional. Então, aqui eu finalizo minha apresentação. Minha ideia foi exatamente dar exemplos, né, das tecnologias que estamos desenvolvendo no país, tecnologias nacionais para aumento da eficiência e qualidade na saúde do Brasil. Muito obrigado a todos.